O telefonema fatal. A mansão imponente dos Alves estava imersa no silêncio da madrugada. As luzes da cidade ao longe piscavam como estrelas perdidas no horizonte. Ricardo Alves, um homem habituado ao poder e ao luxo, descansava ao lado de sua esposa, Mariana, em sua suíte luxuosa. Os lençóis de cetim contrastavam com a frieza que começava a se instalar entre eles, invisíveis, mas transparentes nos pequenos gestos. Era por volta das 2 da manhã quando o som suave, mas insistente, de um telefone celular vibrava na cabeceira. Mariana, de sono leve, abriu os olhos lentamente, sentindo um pressentimento estranho que gelou sua espinha. Ao virar-se, viu a luz azulada do celular de Ricardo iluminando o quarto em intervalos regulares. Ele, ainda profundamente adormecido, não viu o chamado. Com um movimento quase imperceptível, Mariana esticou a mão e pegou o aparelho. A tela exibia um nome que ela não reconheceu de imediato: Clara. A curiosidade, aliada a um sentimento de inquietação que ela não sabia explicar, a levou a deslizar o dedo pela tela, desbloqueando o telefone. O coração de Mariana bateu mais rápido, uma mistura de medo e indignação começando a tomar conta dela. As mensagens estavam ali, evidentes e cruéis. Clara era mais do que um nome, era uma presença que havia invadido a vida deles. As palavras doces e os planos de encontro entre Ricardo e a mulher que não era ela, espalharam-se como um veneno silencioso pelas mensagens. Mariana lia tudo, linha por linha, cada frase parecia uma adaga afiada cravando-se em seu peito. Espero você amanhã à noite, não consigo parar de pensar em você. Preciso sentir seu toque de novo, Ricardo. Ela sentiu a garganta se apertar, o estômago revirando com a descoberta. Um nó de lágrima surgiu em seus olhos, mas ela não permitiu que nenhuma caísse. A dor era sufocante, mas seu orgulho era ainda maior. Sentada na beira da cama, com o celular ainda nas mãos, Mariana lutava contra o impulso de acordá-lo e exigia explicação. No entanto, sabia que agir por impulso não lhe traria justiça, apenas um confronto imediato que poderia colocar tudo a perder. Silenciosamente, ela devolveu o celular à cabeceira e saiu ali, observando Ricardo dormir tranquilamente, alheio ao furacão que ele acabará de desencadear dentro dela. Mariana não era uma mulher comum. Tinha aprendido a ser forte em um mundo onde as aparências valiam mais do que sentimentos. Sua mente, já treinada para calcular cada movimento como num jogo de xadrez, começou a traçar um plano. Não haveria escândalos, não haveria confrontos impulsivos. Ela pediu de tempo, de estratégia, para transformar aquela traição em uma vingança silenciosa e devastadora. Com um suspiro profundo, Mariana deitou-se novamente, fingindo dormir, mas seus pensamentos estavam a mil. Cada lembrança de momentos felizes com Ricardo, cada promessa que ele havia feito, agora parecia desprovida de significado. Em seu peito, a dor lentamente se transformou em uma determinação fria. Se Ricardo pensou que poderia enganá-la e continuar sua vida dupla sem consequências, foi muito enganado. Ela o deixaria cair na própria armadilha. E quando chegasse o momento certo, ele não teria nada que se segurasse. A desconfiança de Mariana. A manhã chegou devagar, trazendo consigo os primeiros raios de sol que atravessavam as cortinas pesadas do quarto. Mariana já estava acordada há horas, o olhar fixo no teto, com os pensamentos dançando entre a dor da descoberta e a necessidade de agir com frieza. Ao lado dela, Ricardo se mexia, despertando lentamente, alheio ao turbilhão que se desenrolava na mente de sua esposa. Ela ouviu o som familiar do chuveiro ligado e respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Havia muito a ser feito, mas primeiro comece com cautela, sem levantar suspeitas. Descer as escadas para preparar o café da manhã parecia um ato pequeno, mas agora carregava um novo significado. Cada passo era calculado, cada gesto, uma peça em seu jogo silencioso. Enquanto preparava o café, os sentidos de Mariana estavam mais aguçados do que nunca. O aroma do café recém-passado misturava-se com o cheiro de pão fresco, mas nada disso conseguia distrair sua mente da traição. Ela gravou cada palavra das mensagens que leu na noite anterior, como se fossem cicatrizes frescas em sua memória. Porém, ao invés de confrontar Ricardo, ela decidiu que o caminho do silêncio seria mais poderoso. Quando Ricardo finalmente desceu, vestido em seu traje habitual elegante, Mariana estava pronta. Com um sorriso leve e olhos que escondiam um vendaval de emoções, ela serviu-lhe o café.
Aparentemente, era a mesma mulher de sempre, a esposa devotada que ele conhecia, talvez, subestimava. Bom dia, amor, disse Ricardo, aproximando-se para beijá-la na bochecha. Mariana suportou o toque como se fosse uma máscara que ela precisasse manter. Respondeu com especializações, bom dia. Dormiu bem? Ele assentiu, sem perceber a dor no tom dela. Mariana o observava com atenção, procurando qualquer sinal que confirmasse suas suspeitas. Mas Ricardo estava despreocupado, confiante de que seu segredo estava seguro. A cada momento que passava, Mariana sentia que iria mudar-se em uma determinação fria. Ela sabia que destruiria agora só daria a Ricardo o controle da situação. Não, ela precisa ser mais esperada. Precisava ser paciente. O silêncio seria sua arma, uma que ele jamais veria chegando. Após o café, Ricardo saiu para o trabalho, deixando Mariana sozinha na grande casa. Foi só quando a porta se fechou que ela permitiu a si mesma relaxar um pouco. Mas o treinamento era apenas físico, pois sua mente já estava funcionando em seu plano. Primeiro, ela entendeu completamente a extensão da traição. Precisava saber quem era Clara, quais eram suas intenções, mais importante, como tirar proveito disso. Mariana passou o resto da manhã pesquisando discretamente sobre Clara, usando cada pedaço de informação que conseguiu encontrar. Descobrir os detalhes da vida da amante de Ricardo era como montar um quebra-cabeça sombrio, mas ela sabia que cada peça que colocava no lugar a aproximar mais de sua vingança. Ao mesmo tempo, Mariana começou a se reorganizar emocionalmente. Sabia que não poderia permitir que a raiva consumisse, pelo menos não ainda. Ela precisava ser racional, fria como mármore, se quisesse executar seu plano sem falhas. Era um jogo de paciência, e ela estava disposta a jogar até o fim. Conforme o dia avançava, Mariana começou a pensar nas próximas etapas. Ela precisaria de aliados, mas esses seriam escolhidos com extrema cautela. Lucas, seu advogado e velho amigo, pareciam ser uma escolha óbvia. Mas, por enquanto, ela precisa agir sozinha, construir sua rede de informações sem alertar ninguém. Quando Ricardo voltou para casa naquela noite, Mariana recebeu com a mesma calma do café da manhã. O sorriso, o toque, a conversa trivial sobre o dia dele, tudo parecia normal. Mas, dentro dela, uma tempestade estava se formando, pronta para ser libertada no momento certo. Aparências enganam. O sol brilhava sobre a fachada impecável da mansão dos Alves, lançando um brilho dourado que mascarava as sombras crescentes no interior da casa. Mariana se declarou cedo, como fazia todos os dias, determinada a manter as aparências. Cada gesto dela, cada palavra, seria cuidadosamente medida para não despertar qualquer suspeita em Ricardo. A rotina matinal segue seu curso habitual. Ela preparou o café, serviu suco fresco e arrumou a mesa com a perfeição de uma anfitriã dedicada. Quando Ricardo entrou na cozinha, Mariana o recebeu com um sorriso suave, o mesmo que sempre usava, embora agora fosse uma máscara que escondia uma tempestade de emoções. Ele, despreocupado, retribuiu com um beijo leve na testa, murmurando algo sobre uma reunião importante que teria naquele dia. Espero que tudo corra bem, respondeu Mariana, sua voz melodiosa, sem uma única nota fora do lugar. Ela observava cada movimento dele, cada expressão, como se estivesse diante de uma peça de teatro, onde o protagonista ainda não sabia que seu papel estava prestes a mudar. Enquanto Ricardo terminava o café e saía para o trabalho, Mariana respirava fundo. O ar que antes parecia denso agora se tornou uma arma que ela poderia moldar conforme sua vontade. Sabia que continuaria jogando o papel da esposa dedicada e ignorante, enquanto, nas sombras, ela reunia as tentativas possíveis para destruí-lo. Mariana iniciou sua investigação de forma metódica. Primeiro, vasculhou o celular de Ricardo quando ele o deixou descuidado. Fotos, mensagens, e-mails, nada escapava do seu olhar minucioso. A cada detalhe que encontrava, mais sólido se tornava sua verdade. Não era apenas uma questão de traição física, Ricardo estava emocionalmente envolvido com Clara, o que tornava tudo ainda mais doloroso, ao mesmo tempo, reforçava sua determinação. Depois de semanas de paciência, Mariana conseguiu acesso a um extrato de cartão de crédito que revelou gastos generosos com presentes e jantares em restaurantes caros, lugares onde ela nunca havia estado com Ricardo. Esses foram os primeiros passos tangíveis da traição,
provas que ela sabia que precisaria mais adiante. Ao longo do dia, Mariana manteve suas atividades normais. Almoços com amigas, reuniões de caridade, visitas acadêmicas faziam parte de sua rotina habitual. Nenhum de seus círculos sociais poderia desconfiar do que realmente está acontecendo em sua vida. Ela ria, conversava, e mantinha a postura de sempre, mas sua mente estava constantemente trabalhando no plano que tomava forma. Nas noites em que Ricardo voltava para casa, Mariana continuava a desempenhar seu papel com maestria. Os jantares eram preparados com o mesmo cuidado de antes, as conversas fluíam como se nada estivesse errado, e os momentos de intimidação, embora raros, eram enfrentados com a frieza necessária. Cada sorriso e cada toque foram cuidadosamente calculados para garantir que Ricardo não suspeitasse de sua verdadeira intenção. Aos poucos, Mariana começou a tomar pequenas decisões para garantir que o controle da situação permanecesse em suas mãos. Em reuniões com o contador da família, ela passou a questionar o estado das finanças e as contas conjuntas, sempre sob o pretexto de estar mais envolvida nos negócios familiares. Esses movimentos, embora sutis, faziam parte de um plano maior para garantir que, quando o momento chegasse, Ricardo ficasse sem saída. O tempo estava do lado de Mariana, e ela sabia disso. Era uma questão de paciência, de continuar a juntar as peças até que a imagem completa ficasse clara. Cada dia que passava, cada informação que ela reunia, a aproximava mais do seu objetivo final. Confidências perigosas. O relógio marcou um pouco depois das 4 da tarde, quando Mariana estacionou seu carro em frente a um discreto prédio de escritórios no centro da cidade. O exterior moderno, de vidro e aço, refletia a luz do sol, dando ao local uma aparência de neutralidade que Mariana atribuiu ao tipo de reunião que teria ali. Ela desceu do carro, ajeitou o casaco sobre os ombros e entrou com passos firmes, mas o coração batia acelerado sob a fachada de calma. O escritório de Lucas ficou no último andar, longe do burburinho das ruas. Lucas sempre foi um amigo próximo da família, um advogado talentoso e discreto, alguém em quem Mariana sabia que poderia confiar. Ainda assim, contar a ele seus planos foi uma jogada arriscada, mas necessária. Ela solicitou orientação legal para garantir que sua vingança contra Ricardo fosse precisa e irrefutável. Assim que a porta se fechou atrás dela, Lucas clamou de sua mesa com um sorriso acolhedor. Era um homem alto, de cabelos escuros e olhos que sempre carregavam uma expressão de preocupação genuína. Ao vê-la, ele notou imediatamente que algo estava diferente. "Mariana, que bom vê-la", disse ele, estendendo a mão para um aperto firme que ela correspondia. "O que posso fazer por você hoje?" Mariana respirou fundo, sentindo a gravidade do que estava prestes a revelar. "Lucas, preciso da sua ajuda. Não como amigo da família, mas como meu advogado. E o que vou te contar agora precisa ser tratado com a máxima confidencialidade." Lucas franziu o senho, sentando-se de volta em sua cadeira de couro enquanto gesticulava para que Mariana se sentasse na poltrona em frente. "Claro, você sabe que pode confiar em mim. O que está acontecendo?" Mariana começou a falar, sua voz controlada, mas relacionada com a emoção. Contou tudo, desde a descoberta da traição de Ricardo até os planos que vinha arquitetando em silêncio. A cada palavra, a tensão parecia se dissipar um pouco, como se compartilhar o fardo com Lucas tornava tudo um pouco mais suportável. "Eu não quero apenas uma separação", ela disse, os olhos fixos nos de Lucas, buscando apoio e compreensão. "Quero garantir que ele fique sem nada. Depois de tudo o que ele fez, não acho justo que saia impune." Lucas ouviu atentamente, o rosto impassível enquanto processava cada detalhe. Quando Mariana terminou, ele ficou em silêncio por um momento, antes de se inclinar para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Você está certo em querer isso planejado com cuidado", disse ele. "Ricardo é um homem poderoso e influente, mas ele também cometeu um erro ao subestimá-la. Podemos usar isso a seu favor. Vou ajudá-la a montar um plano que não apenas garantirá sua segurança, mas também maximizar suas chances de obter o que deseja." Mariana sentiu uma onda de incidente percorrendo seu corpo. Sabia que Lucas era uma pessoa certa para ajudá-la a navegar por esse terreno traiçoeiro. Ele começou a fazer perguntas sobre as finanças de Ricardo, as propriedades conjuntas, e qualquer outra informação que pudesse ser usada a seu favor. "Vamos começar a reunir todas as provas que você tem", sugeriu Lucas, anotando em um bloco de notas. "Mensagens, extratos bancários,
quaisquer registros que possam comprovar a infidelidade e os gastos dele com essa outra mulher. Depois, elaboraremos uma estratégia legal para garantir que você saia dessa com o máximo possível. Enquanto Lucas conversava, Mariana sentia uma força renovada. A parceria com ele a fazia sentir que, pela primeira vez desde a descoberta da traição, ela tinha o controle da situação. Não era mais apenas uma esposa traída, era uma estrategista, uma mulher que sabia o que queria e estava determinada a conseguir. A reunião continuou por mais 1 hora, com Lucas detalhando os próximos passos e garantindo que cada movimento fosse calculado para evitar qualquer falha. Quando finalmente se levantaram para se despedir, Mariana abriu a mão dele com firmeza. Obrigada, Lucas. Por tudo. Estamos juntos nessa, respondeu ele, com um olhar de determinação. Vamos fazer isso da maneira certa. Mariana saiu do escritório com a cabeça erguida e o coração batendo em um ritmo mais calmo. Agora, com Lucas ao seu lado, ela estava mais perto de fazer justiça. A vingança seria fria, metódica, e Ricardo nunca saberia o que o atingiu. Negócios e prazer. O escritório de Ricardo, situado no coração da cidade, sempre foi um símbolo de sua ascensão e poder. A imponente fachada de vidro refletia a imagem de um homem que alcança tudo o que sempre desejou: riqueza, prestígio e uma vida de luxo. No entanto, nas últimas semanas, algo havia mudado. A dedicação incansável que Ricardo costumava mostrar em seus negócios agora estava fragmentada, dispersa por conta de um envolvimento cada vez mais intenso com Clara. Cada encontro com ela era uma fuga da realidade, uma imersão em um mundo de prazer que, para Ricardo, parecia ser uma recompensa por seus anos de esforço. Ele está localizado em hotéis discretos, longe dos olhos curiosos do público, mais importante, de Mariana. Clara era tudo o que ele queria no momento, jovem, atraente e cheia de vitalidade. Em sua presença, Ricardo sentiu-se renovador, como se o peso das responsabilidades desaparecesse. Mas essa obsessão por Clara começou a cobrar seu preço. O telefone de Ricardo vibrava constantemente com mensagens e chamadas de clientes e parceiros de negócios que ele ignorava ou adiava. Reuniões importantes foram negligenciadas, e decisões cruciais, postergadas. Seus sócios começaram a murmurar sobre sua aparente falta de foco, mas ninguém se atrevia a confrontá-lo diretamente. Ricardo ainda era o pilar central da empresa, mas as rachaduras começaram a aparecer. Enquanto isso, Mariana observava tudo com atenção. Ela continuava desempenhando o papel de esposa dedicada, mas agora seu olhar era mais analítico, quase predatório. Sabia que a distração de Ricardo poderia ser a chave para o sucesso de seu plano. Quanto mais ele mergulhasse em seu caso com Clara, mais vulnerável se tornaria. Mariana aproveitou esses momentos de descoberta para se aproximar dos negócios da família. Começou a frequentar as reuniões de diretoria como observadores, alegando que queria entender melhor as operações e contribuir de alguma forma. Os sócios, muitos dos quais se conheciam há anos, pareciam com seu súbito interesse, mas não questionavam seus interesses. É bom ver você aqui, Mariana, disse um dos diretores durante uma dessas reuniões. Sua presença traz uma nova energia à equipe. Mariana concedeu, agradecendo, mas por dentro, ela sabia que cada passo que dava dentro da empresa era um avanço estratégico para minar o poder de Ricardo. Ela aproveitou cada oportunidade para fazer perguntas, aprender sobre os contratos e as finanças, e entender onde estavam as vulnerabilidades da empresa. Lucas, seu aliado de confiança, nos orientou nos bastidores, garantindo que ela soubesse exatamente o que procurar. Enquanto isso, Ricardo estava cada vez mais absorto em Clara, sem perceber que a base de sua vida profissional estava começando a desmoronar. Ele via Clara como um refúgio, mas não percebeu que seu refúgio estava se transformando em um labirinto do qual ele não conseguiria escapar. Cada encontro com Clara foi mais arriscado. Ela começava a exigir mais tempo, mais presentes, mais comprometimento. Ricardo, cego pelo desejo e pela emoção do momento, atende a todas as demandas, sem considerar as consequências. Ele não via o quadro maior que Mariana estava cuidadosamente pintando nas sombras. Mariana sabia que o tempo estava do seu lado. Com Ricardo distraído, ela poderia continuar construindo seu caso contra ele, preparando o terreno para o golpe final. Enquanto ele se afundava mais em sua paixão por Clara, Mariana mantinha seus olhos no objetivo: destruir Ricardo sem que ele suspeitasse até ser tarde demais. A dança entre negócios e prazer continuava, mas Mariana já sabia como a música terminaria. Ela estava no controle, mesmo que Ricardo ainda não tivesse percebido. A primeira armadilha.
A mansão dos Alves esteve em plena efervescência com os preparativos para o evento beneficente que Mariana organizou com maestria. O salão principal é decorado com elegância discreta, refletindo o gosto refinado da anfitriã. Flores frescas, toalhas de linho e lustres de cristal compunham o cenário perfeito para uma noite de caridade que prometia atrair a elite da cidade. No entanto, para Mariana, aquele evento era muito mais do que uma mera ocasião social. Foi a primeira armadilha planejada para expor a traição de Ricardo. Desde o momento em que decidi realizar o evento, Mariana trabalhou meticulosamente em cada detalhe, garantindo que tudo estivesse perfeito. Ela usou sua rede de contatos para garantir a presença de pessoas influentes, empresários, políticos e, claro, Clara. O convite a Clara fora sutil, enviado por meio de uma amiga em comum, garantindo que a amante de Ricardo não suspeitasse de nada. Na noite do evento, Mariana estava impecável. Vestia um longo vestido de seda azul, que acentuava sua figura esguia e lhe dava uma aura de autoridade e sofisticação. Enquanto recebia os convidados, seu sorriso era cordial, mas seus olhos estavam atentos a cada movimento, esperando o momento certo para agir. Ricardo, por outro lado, parecia tenso. Embora tentasse manter a compostura, Mariana notava pequenas mudanças em seu comportamento. O olhar que evitava encontrar o dela por muito tempo, os sorrisos provocados, e a maneira como seu corpo parecia mais rígido. Ele não sabia que Clara estava entre os convidados, mas, instintivamente, parecia sentir que algo estava fora do lugar. Finalmente, Mariana avistou Clara chegando ao evento. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho que chamava a atenção, mas Mariana sabia que sua beleza só tornaria a armadilha mais eficaz. Clara não era conhecida no círculo íntimo de Mariana, mas a presença do seu ali, ao lado de outros convidados importantes, era o suficiente para levantar sutilmente as primeiras suspeitas. Com um sorriso acolhedor, Mariana se aproximou de Clara, cumprimentando-a como se fossem velhas conhecidas. Clara, que bom que poderia vir. Fico feliz que tenha aceitado o convite, disse Mariana, com uma atenção que esconda suas verdadeiras preocupações. Clara, sem suspeita, respondeu com um sorriso brilhante. O prazer é todo meu, Mariana. Este evento é maravilhoso. Enquanto a noite avançava, Mariana garantiu que Clara estava apresentando aos convidados mais importantes, criando pequenas redes que, no futuro, se revelariam úteis. Ela sabia que, ao integrar Clara no ambiente social de Ricardo, estava lançando sentimentos de dúvida que floresceriam no momento certo. O ponto alto da noite foi um leilão beneficente. Mariana subiu ao palco com Ricardo ao seu lado, anunciando os itens a serem leiloados. Clara, posicionada estrategicamente na multidão, era visível para todos, incluindo Ricardo, que só então assistia à sua presença. A tensão em seu rosto era evidente, mas ele se conteve, incapaz de enfrentar a situação naquele momento. Mariana continuou o leilão com serenidade, ciente do desconforto crescente de Ricardo. Ela sabia que aquela noite era apenas o começo, a primeira peça de um quebra-cabeça que, quando completa, destruiria o mundo perfeito que ele tentava manter. A noite terminou sem grandes confrontos, mas as sensações da desconfiança estavam plantadas. Mariana sabia que, a partir daquele evento, nada seria como antes. O próximo passo seria observar as reações de Ricardo e Clara, esperando o momento certo para apertar ainda mais a armadilha. Revelações no jantar. O jantar beneficente segue em sua glória, um espetáculo de luxo e elegantemente orquestrado por Mariana. O salão estava repleto de risos suaves e o tilintar delicado de taças de cristal, enquanto os garçons serviam pratos requintados a uma clientela de elite. No entanto, sob uma superfície impecável naquela noite, um jogo muito mais sutil estava em andamento, conduzido por Mariana com uma precisão cirúrgica. Mariana, como anfitriã perfeita, circulou de mesa em mesa, assegurando-se de que cada convidado se sentisse especial e bem atendido. Ao fazer isso, ela gradualmente se aproxima de Ricardo e Clara, manipulando as dinâmicas sociais para que os dois acabem se encontrando mais cedo ou mais tarde. Sabia que, se jogasse suas cartas corretamente, poderia começar a expor a traição de Ricardo sem dizer uma única palavra. Clara estava sentada numa mesa próxima ao centro do salão, cercada por empresários e filantropos que Mariana sabia serem amigos e associados de Ricardo. Ela deliberadamente escolheu aquele lugar para Clara, garantindo que a mulher estivesse no campo de visão de Ricardo durante grande parte da noite. Finalmente, no meio do jantar principal, Mariana aproveitou uma oportunidade para unir seus caminhos. Ela se mudou de Ricardo, que estava conversando com um grupo de investidores,
e o chamou suavemente para acompanhá-la até a mesa onde Clara estava sentada. Querido, quero que conheça uma convidada especial que está interessada em apoiar nossos projetos de caridade, disse ela, com um tom que parecia inocente, mas carregado de interesses ocultos. Ricardo hesitou por um momento, seus olhos refletindo um breve lampejo de preocupação. Ele olhou para Mariana, tentando decifrar se havia algo por trás do convite, mas seu sorriso suave e os olhos brilhantes não revelaram nada. Com um suspiro quase imperceptível, ele bateu sem saber que estava entrando em um terreno perigoso. Ao chegar à mesa, Mariana apresentou Clara com naturalidade. Clara, este é meu marido, Ricardo Alves. Ricardo, esta é Clara Mendes, uma empresária promissória que tem demonstrado grande interesse em nossos projetos. Clara extrai os olhos, e por um momento, o tempo pareceu congelar. Os olhos dela e de Ricardo se encontraram, e embora ambos tentassem manter a compostura, Mariana pôde ver o desconforto no olhar de Ricardo e a surpresa mal disfarçada em Clara. É um prazer conhecê-lo, Ricardo, disse Clara, estendendo a mão com um sorriso que tentava esconder a tensão. Ricardo pegou a mão dela, apertando-a brevemente, e respondeu com a mesma cortesia ensaiada. O prazer é meu, Clara. Espero que você aproveite aproveitando a noite. Mariana observava tudo de perto, cada microexpressão, cada nuance. Os amigos de Ricardo na mesa, conhecidos por sua astúcia nos negócios, certamente notaram uma estranha tensão entre os dois, mesmo que não dissessem nada abertamente. Mariana sabia que os rumores começariam a circular assim que a noite terminasse. Após uma breve introdução, Mariana sugeriu que Ricardo e Clara conversassem mais sobre as oportunidades de caridade, antes de se retirarem discretamente, deixando-os em uma posição que os obrigava a continuar a interação. Ela sabia que a proximidade deles, mesmo que breve, semeava dúvidas suficientes para que os amigos influentes de Ricardo começassem a questionar o que estavam vendendo. Uma noite contínua, mas o clima entre Ricardo e Clara era visivelmente diferente. Ambos tentavam manter as aparências, mas as pequenas interações não passaram despercebidas pelos convidados mais atentos. Mariana observou de longe, satisfeita com os primeiros passos de seu plano. A semente da dúvida estava plantada, e agora só era necessário esperar para que germinasse. A reação de Ricardo. A noite do evento beneficente deixou uma sombra de inquietação na mente de Ricardo. Ele havia passado os últimos dias tentando ignorar a sensação desconfortável que o envolveu desde o momento em que foi apresentada a Clara por Mariana. Algo naquela introdução não parecia casual. O sorriso de Mariana era impecável, como sempre, mas havia uma sutileza em seu tom, um brilho peculiar nos olhos dela, que deixava Ricardo desconfiado. Sentado em seu escritório na manhã seguinte, Ricardo revisou mentalmente os acontecimentos do jantar. As interações de Mariana com os convidados, as conversas cordiais, e especialmente, a forma como ela os deixou a sós por alguns minutos. Não era o comportamento habitual de Mariana deixar de lado a cordialidade social, a menos que tivesse um motivo. E esse motivo, Ricardo começou a suspeitar, era Clara. Ele fechou os olhos, inclinando-se para trás em sua cadeira de couro, tentando ordenar os pensamentos. A ideia de que Mariana pudesse saber sobre o caso era perturbadora. Se ela disser, por que você não o confrontará imediatamente? Por que jogar aquele jogo sutil, como se estivesse esperando algo? Ricardo abriu os olhos, sentindo uma gota de suor escorrer pela têmpora. Ele não era um homem facilmente intimidado, mas o silêncio de Mariana, sua aparente tranquilidade, começava a inquietá-lo mais do que um confronto direto o faria. Ela sabia? Ou ele estava apenas imaginando coisas? Decidido a não agir precipitadamente, Ricardo começou a observar Mariana com mais atenção. Ele prestou atenção nos pequenos detalhes, a forma como ela olhou durante o jantar, a maneira como suas mãos se moveram ao redor dos talheres, e os sorrisos que distribuíram aos convidados. Tudo parecia normal, mas havia algo de cálculo em sua conduta, como se cada movimento fosse parte de um plano maior. Nos dias que se seguiram ao evento, Ricardo tentou sondar Mariana sobre maneiras sutis, questionando sobre seus interesses recentes, os novos contatos que fizeram questão, e as reuniões que ela vinha frequentando. Mas Mariana, sempre calma e controlada, responde com a mesma serenidade de sempre, sem deixar transparecer qualquer perturbação. Em uma noite, sentado no sofá ao lado dela, Ricardo tentou uma abordagem mais direta. Mariana, você tem estado muito ocupada ultimamente. Alguma coisa nova acontecendo que eu deva saber? Mariana virou-se para ele, com um sorriso sereno, e respondeu, nada que você já não saiba, querido.
Apenas me envolva mais nos projetos de caridade e nas finanças da família. Achei que poderia ajudar a aliviar um pouco do seu trabalho. A resposta foi tão perfeita que deixou Ricardo sem palavras. Ele sabia que, se fosse verdade que Mariana estava apenas se dedicando mais, ele não teria motivos para se preocupar. Mas se fosse parte de algo maior, uma estratégia silenciosa, ele precisaria de provas antes de confrontá-la. A partir daquele momento, Ricardo decidiu que precisava ter certeza antes de agir. Ele contratou um detetive particular para observar os movimentos de Mariana, na esperança de encontrar alguma pista que confirmasse suas suspeitas. Se ela soubesse sobre Clara, ele queria estar preparado para responder a todas as cartas na mesa. Enquanto isso, Mariana continuava seu papel impecável de esposa dedicada, consciente de cada passo que Ricardo dava. Ela sabia que ele começaria a suspeitar, e era exatamente isso que ela queria. A tensão entre eles crescia a cada dia, invisível, mas palpável, preparando o cenário para o confronto que Mariana orquestrava silenciosamente. Preparando o terreno. Nos dias que se seguiram ao jantar beneficente, Mariana começou a fazer movimentos calculados para se inserir mais profundamente nos negócios da família Alves. Ela sabia que ganhar a confiança dos sócios de Ricardo era uma peça crucial em seu plano de destruição silenciosa. Se conseguisse se estabelecer como uma figura competente e confiável dentro da empresa, poderia minar a autoridade de Ricardo sem levantar suspeitas. Mariana iniciou sua incursão no mundo corporativo de maneira sutil, informando a Ricardo que queria entender melhor os negócios para poder ajudar nas decisões familiares. Afinal, ela dissera com um sorriso calmo: "Somos uma equipe, e eu quero ter certeza de que estou contribuindo da melhor maneira possível." Ricardo, ainda cético, mas sem evidências claras de qualquer subversão, apresentamos com relutância: "Se você acha que pode ajudar, quem sou eu para dizer não?" Ele sabia que os sócios viriam com bons olhos a participação de Mariana, considerando-a uma extensão da eficiência impecável que ele mantinha por anos. Mariana começou a frequentar reuniões como uma observadora silenciosa, absorvendo cada detalhe das operações e dos relacionamentos internos. Sua presença, no início, foi vista como uma mera curiosidade de uma esposa desejosa de compreender o trabalho do marido. No entanto, à medida que as semanas passam, a sua perspicácia e o seu talento natural para os negócios começaram a se destacar. Em uma reunião crucial sobre uma nova parceria internacional, um dos sócios, Antônio, apresentou um projeto ambicioso que promete grande retorno, mas também um risco específico. Os diretores discutiram fervorosamente, ponderando os prós e contras, quando Mariana, até então calada, pediu uma palavra. "Desculpe-me por interrupção", disse ela com uma voz firme, mas serena, que imediatamente captou a atenção de todos. "Mas eu estive analisando alguns relatórios recentes e notei que, embora o projeto pareça promissor, há algumas tendências no mercado que podem influenciar esses resultados de forma negativa." Ela explicou detalhadamente suas observações, respaldadas por dados que foram treinados minuciosamente com a ajuda de Lucas, seu advogado e confidente. Sua análise foi tão detalhada e clara que, ao final, houve um silêncio momentâneo na sala, seguido por murmúrios de aprovação. "Mariana, devo dizer que estou sentindo", comentou Antônio, ajustando os óculos enquanto folheava os papéis à sua frente. "Não apenas pela sua análise, mas pelo fato de você ter uma visão tão clara sobre os riscos que nem nós consideramos." Ricardo, que até então mantinha-se distante da discussão, não conseguiu evitar um olhar surpreso para Mariana. Ele não esperava que sua esposa, sempre tão afastada dos negócios, demonstrasse tal nível de conhecimento e habilidade. O desconforto em seu peito crescia, mas ele não podia parecer irracional. A partir desse momento, Mariana começou a ser mais envolvida nas decisões da empresa. Os sócios consultavam frequentemente, e seu papel crescia de forma orgânica, como se sempre tivesse sido feito parte da gestão. Ela não apenas conquistou a confiança deles, mas também consolidou sua posição como uma peça fundamental dentro da estrutura corporativa. Mariana sabia que essa era uma vitória crucial. A cada passo, ela afirmava sua influência, garantindo que, quando chegasse a hora do protesto de Ricardo, ela tivesse o apoio necessário para assumir o controle sem resistência. Tudo estava se desenrolando exatamente como ela planejou, e cada reunião, cada decisão, a levar um passo mais perto de seu objetivo final. O deslize de Clara. A manhã estava cinzenta, refletindo o humor de Clara. Sentada em seu apartamento elegante, mas frio, ela olhava pela janela com o celular em mãos. Tinha recebido mensagens insistentes de Ricardo nos últimos dias, pedindo que fosse mais discreta.
Aquela súbita mudança de tom a incomodava. Ele tem medo de quê? Pensava. Clara sempre se orgulhara de sua inteligência e de ser uma mulher independente, mas sabia que estar envolvida com Ricardo a colocava em uma posição delicada. Ainda assim, a adrenalina daquele romance proibido era irresistível. Enquanto isso, Mariana, em sua mansão impecavelmente decorada, terminava de revisar alguns documentos com Lucas, o advogado e confidente que agora fazia parte de seu plano. Lucas tinha um olhar atento e palavras sempre ponderadas. Mariana, se vamos virar o jogo, precisamos de mais evidências. Algo que comprometa Clara diretamente, disse ele, enquanto analisava as possibilidades. Mariana assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Clara não está acostumada a jogar nesse nível. Vai cometer um erro, e eu estarei pronta quando isso acontecer. O erro não demorou. Naquela tarde, Clara foi até um café frequentado por empresários e figuras da alta sociedade. Sentou-se em um canto discreto, mas suas roupas chamativas e a forma como olhava o relógio a deixavam nervosa. Estava ali para encontrar um contato que lhe ajudaria a resolver uma pendência financeira. Ela não queria que Ricardo soubesse, mas precisava de dinheiro e achava que poderia resolver tudo sozinha. Por ironia do destino, uma conhecida de Mariana estava no mesmo café. Era Beatriz, uma socialite que adorava estar por dentro de tudo. Ao reconhecer Clara, estranhou sua presença ali. Beatriz sabia quem ela era, pois a vira em algumas festas discretas onde Ricardo também estava. Ligou imediatamente para Mariana, que escutou cada detalhe com atenção. Na mesma noite, Mariana agiu. Pediu a Lucas que investigasse o encontro de Clara, enquanto ela preparava um novo movimento. Lucas não demorou a descobrir que Clara tinha feito pagamentos suspeitos a uma empresa fictícia, tentando mascarar suas próprias finanças. A informação era valiosa, mas ainda precisava de mais evidências. Mariana decidiu usar sua sutileza. No dia seguinte, organizou um almoço em um restaurante refinado, convidando Clara sob o pretexto de discutirem um evento beneficente. Clara, confusa, mas temerosa de recusar, aceitou. Durante o encontro, Mariana foi impecável, elegante, educada, mas com um sorriso calculado que fazia Clara se sentir desconfortável. Clara, tenho observado você e Ricardo há algum tempo, começou Mariana, de forma casual. Clara congelou, seu coração acelerado. Não se preocupe, não estou aqui para julgar. Apenas quero que tudo seja transparente e seguro para todos. Clara tentou manter a calma, mas a pressão era insuportável. Cometeu o deslize ao mencionar, sem perceber, os pagamentos que fizera. Mariana, uma mestra em ler pessoas, percebeu o nervosismo. Esses assuntos financeiros podem ser complicados, não é mesmo? Ainda bem que temos pessoas confiáveis para nos ajudar. Quando Clara deixou o restaurante, estava exausta e aliviada por ter sobrevivido ao encontro, mas Mariana já tinha tudo o que precisava. Com a ajuda de Lucas, começou a reunir as provas de que Clara estava tentando esconder algo comprometedor. O plano de Mariana estava tomando forma, e agora Clara não era apenas um ponto fraco na relação de Ricardo, mas uma peça que Mariana controlava. A sensação de poder inundou Mariana. Não era apenas sobre vingança, era sobre assumir o controle de sua própria vida. E Clara, sem perceber, acabará de abrir a porta para que isso acontecesse. Ricardo em declínio. O som agudo do telefone ecoava pelo luxuoso escritório de Ricardo, mas ele não atendia. Estava sentado em sua cadeira de couro, com os olhos fixos em um ponto indefinido da parede. A pilha de papéis sobre sua mesa parecia crescer a cada dia, e os e-mails não lidos acumulavam-se em sua caixa de entrada como uma avalanche prestes a desabar. Desde que seu caso com Clara se intensificara, Ricardo começara a perder o controle sobre tudo que construíra ao longo dos anos. Antes, ele era conhecido por sua perspicácia nos negócios, sempre um passo à frente da concorrência. Agora, os sócios murmuravam insatisfações nos corredores, os projetos atrasavam e decisões cruciais eram negligenciadas. Ricardo ainda tentava manter a fachada de um empresário bem-sucedido, mas as noites mal dormidas e a crescente tensão estavam gravadas em suas feições. Seus olhos estavam fundos, e o sorriso confiante, antes tão característico, havia desaparecido. Enquanto Ricardo se perdia em seus próprios erros, Mariana emergia como uma força inesperada. Após meses de dedicação, ela não apenas se inteirara dos detalhes da empresa, mas também conquistara a confiança de pessoas-chave. Durante reuniões, sua presença irradiava segurança e autoridade. Vestida com trajes impecáveis, ela entrava nas salas de conferência com uma postura que fazia todos se calarem.
Mariana não era mais a esposa discreta que apenas assistia de longe, agora era uma estrategista implacável. Os sócios de Ricardo, que antes relutavam em lidar diretamente com ela, começaram a procurá-la para resolver questões críticas. Mariana, você poderia revisar esse contrato? Parece que Ricardo não teve tempo, era uma frase cada vez mais frequente. Ela respondia com um sorriso suave, mas seus pensamentos eram calculados. Cada ação que tomava consolidava sua posição, enquanto o descaso de Ricardo abria caminho para ela. Ricardo, por outro lado, parecia alheio à ascensão de Mariana. Seu foco estava completamente em Clara, que também começava a demonstrar sinais de inquietação. As exigências dela aumentavam, e Ricardo, na tentativa de mantê-la satisfeita, desviava ainda mais sua atenção dos negócios. As reuniões atrasavam, decisões importantes eram tomadas sem planejamento, e a equipe começava a questionar sua liderança. Ele está perdendo o toque, comentou um dos diretores em uma reunião informal. Mariana parece estar mais presente do que ele. Talvez seja hora de reconsiderarmos quem realmente está no controle. Mariana, embora ouvisse essas conversas discretamente, mantinha-se serena. Sabia que ainda não era o momento de agir abertamente. Sua estratégia era simples: fortalecer-se silenciosamente enquanto Ricardo continuava a se afundar. Cada falha dele era uma oportunidade para ela se destacar. Certa manhã, Ricardo chegou atrasado a uma reunião crucial com investidores estrangeiros. Suas roupas estavam desleixadas, o cabelo desalinhado. Tentou disfarçar o nervosismo com piadas forçadas, mas os olhares dos presentes eram implacáveis. Mariana, que estava na sala, assumiu o controle. Com um discurso claro e objetivo, ela salvou a apresentação, deixando os investidores impressionados. Ricardo tentou esconder o constrangimento, mas a frustração queimava em seu peito. Naquela noite, enquanto Mariana revisava relatórios em seu escritório particular, sentiu uma mistura de satisfação e pesar. Por um lado, sabia que estava perto de alcançar sua autonomia e desmascarar Ricardo completamente. Por outro, ainda havia uma sombra de tristeza por aquilo que um dia fora seu casamento. Ricardo, sozinho em sua sala, segurava um copo de uísque com a mão trêmula. Os números no relatório à sua frente eram alarmantes, mas ele não conseguia se concentrar. Sua mente estava dividida entre Clara, seus negócios em declínio e a sensação incômoda de que Mariana não era mais a mesma mulher submissa de antes. Ele sentia que algo escapava por entre seus dedos, mas não sabia exatamente o que. Mariana sabia: o declínio de Ricardo era inevitável. Ela apenas precisava esperar mais um pouco. Mariana e Lucas. O ar estava pesado naquela noite, um prenúncio de chuva que nunca parecia chegar. Mariana, sentada no sofá de couro marrom de sua biblioteca particular, revisava uma série de documentos que Lucas havia trazido para ela. Ele estava ali, a poucos metros de distância, ocupando uma das poltronas, mas seu olhar frequentemente se desviava dos papéis para observá-la. Mariana, imersa no trabalho, passava os dedos delicadamente pelas páginas, uma expressão de concentração em seu rosto que Lucas achava fascinante. Nos últimos meses, a dinâmica entre eles havia mudado. O que começou como uma relação estritamente profissional se transformava, pouco a pouco, em algo mais íntimo, ainda que não verbalizado. Havia olhares mais longos, conversas que se prolongavam além do necessário e um tipo de cumplicidade que dispensava palavras. Mariana, você está assumindo tudo isso de forma brilhante, disse Lucas, rompendo o silêncio. Sua voz era baixa, mas carregava admiração genuína. Eu sei que não é fácil lidar com o Ricardo, os negócios, e todo o resto. Ela suspirou, fechando o arquivo à sua frente. Às vezes, parece que estou andando na corda bamba. Uma escolha errada, e tudo pode desmoronar. Seus olhos encontraram os dele, e por um momento, o cansaço em seu rosto deu lugar a uma vulnerabilidade que ela raramente deixava transparecer. Você não está sozinha, respondeu Lucas, sem hesitar. Eu estou aqui. E não vou deixar você cair. A intensidade em suas palavras fez Mariana desviar o olhar, sentindo um calor subir pelo rosto. Há tempos não ouvia algo assim, tão sincero, tão desinteressado. Ricardo a fazia sentir-se invisível, uma peça descartável em seu mundo de luxos e traições. Mas Lucas era diferente. Ele a enxergava, de verdade, e aquilo começava a mexer com ela de uma forma que não conseguia controlar. Obrigada, Lucas. Mariana tentou mudar o foco, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Lucas se levantou, caminhando até a janela. A chuva finalmente começara a cair, os pingos escorrendo pelo vidro como lágrimas silenciosas.
Ele colocou as mãos nos bolsos, seu semblante refletindo algo que parecia um misto de inquietação e determinação. Você sabe que não precisa continuar nessa situação, certo? Ele falou sem se virar, mas havia um peso em suas palavras. Você merece mais do que isso. Mais do que... Ricardo. Mariana permaneceu em silêncio, mas seu coração acelerou. Não era a primeira vez que Lucas sugeria algo assim, mas agora parecia diferente. Havia algo no tom dele, algo mais pessoal, mais urgente. Ela se levantou, caminhando até ele. Ficaram lado a lado, olhando para a tempestade lá fora. Lucas, às vezes eu me pergunto se ainda sei o que mereço. Sua voz era quase um sussurro, mas ele ouviu claramente. Eu sei, disse ele, finalmente olhando para ela. Seus olhos castanhos encontraram os dela, e por um instante, o tempo pareceu parar. Era um momento carregado de significados não ditos, de possibilidades ainda não exploradas. Mariana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Parte dela queria recuar, lembrar-se de que tudo aquilo era perigoso, errado. Mas outra parte, uma parte mais forte, sentia-se viva pela primeira vez em anos. Lucas estendeu a mão, hesitando por um breve segundo antes de tocá-la de leve no braço. Você é mais forte do que pensa, Mariana. E eu vou estar aqui, não importa o que aconteça. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Isso significa mais do que você imagina. A tensão entre eles era palpável, mas nenhum dos dois deu o próximo passo. Não ainda. Mariana sabia que tinha um caminho a percorrer antes de poder abrir espaço para algo novo. Mas ali, naquela noite chuvosa, algo começou a mudar. Lucas saiu pouco depois, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos. Enquanto o som da chuva preenchia o silêncio, ela se perguntou se, talvez, Lucas pudesse ser a única luz em meio às sombras que Ricardo havia deixado em sua vida. Os documentos fatais. A noite estava silenciosa na mansão, mas na sala de estudos de Mariana, a tensão era quase palpável. Uma única luminária dourada iluminava a mesa onde ela e Lucas estavam sentados, cercados por pilhas de documentos. Cada página parecia carregar o peso de anos de traições, negligências e mágoas. Mariana, com os olhos fixos nos papéis à sua frente, sentia a adrenalina correr por suas veias. Este é o último ajuste, disse Lucas, entregando-lhe um documento com uma precisão quase cirúrgica. Ele falava com calma, mas havia uma determinação firme em sua voz. Assim que você assinar, a base está pronta. Quando entregarmos ao tribunal, será praticamente impossível para Ricardo contestar. Mariana pegou o papel, sentindo o toque frio do papel de alta gramatura entre os dedos. Seus olhos escanearam o texto com atenção, absorvendo cada cláusula. Ali estava a concretização de meses de planejamento meticuloso. O contrato não apenas assegurava que ela ficaria com a maior parte dos bens do casal, como também expunha as falhas de Ricardo como administrador. Com as evidências que ela e Lucas haviam reunido, seria impossível para ele argumentar que estava em condições de gerir o patrimônio da família. Eu ainda me surpreendo com o quão descuidado ele foi, comentou Mariana, a voz baixa, mas cheia de convicção. Ricardo sempre se achou invencível. Achava que eu não era capaz de entender seus negócios, muito menos de desafiá-lo. Lucas sorriu de lado, um sorriso que transmitia um misto de orgulho e admiração. Ele subestimou você, Mariana. E essa foi a maior fraqueza dele. Ela olhou para ele por um momento, sentindo um calor reconfortante em suas palavras. Lucas era mais do que um advogado, ele era seu aliado, sua âncora em meio ao caos. Por um instante, ela se permitiu imaginar como seria a vida depois que tudo isso acabasse. Mas, como sempre, afastou o pensamento rapidamente. Havia muito trabalho a ser feito antes disso. E quanto às contas no exterior? Perguntou Mariana, voltando ao foco. Lucas assentiu. Já rastreamos os principais depósitos. O desvio de fundos que ele fez para sustentar o caso com Clara será uma das peças-chave. Além disso, o histórico de negligência com os contratos da empresa pesa contra ele. Você tem uma posição extremamente favorável. Mariana sentiu um misto de satisfação e tristeza. Por mais que quisesse justiça, era impossível ignorar o fato de que estava desmontando a vida de alguém com quem um dia compartilhara sonhos. Mas Ricardo não deixará outra escolha. Ele havia destruído o que tinham juntos muito antes dela decidir revidar. Lucas, você acha que estou sendo cruel? Perguntou ela, quase em um sussurro. Ele parou, os olhos fixando-se nos dela com intensidade. Não. Você está lutando pelo que é seu. Ricardo tomou decisões egoístas por anos, sem se importar com as consequências. Agora,
ele está enfrentando o resultado dessas escolhas. Isso não é crueldade, Mariana. É justiça. As palavras dele ressoaram profundamente nela. Mariana sabia que Lucas estava certo, mas ainda assim, não era fácil. Ela respirou fundo, pegou a caneta dourada sobre a mesa e assinou o documento com uma caligrafia firme. O som da caneta riscando o papel parecia ecoar no silêncio do cômodo. Está feito, disse ela, entregando o documento para Lucas. Ele pegou o papel com cuidado, como se estivesse segurando uma peça de arte preciosa. Agora, só precisamos esperar o momento certo para apresentar isso. Até lá, continuamos com o plano. Mariana assentiu, mas seus pensamentos estavam longe. Ela sabia que o momento da confrontação estava próximo, e isso a enchia de uma mistura de ansiedade e alívio. Por mais que quisesse ver Ricardo pagar por suas ações, não era fácil encarar o fim de um capítulo tão significativo de sua vida. Enquanto Lucas guardava os documentos na pasta de couro que sempre carregava, ele a observou. Mariana estava de pé, olhando pela janela, o rosto iluminado pela luz da lua. Havia algo majestoso nela, uma força que ele nunca tinha visto em outra pessoa. Você vai vencer, Mariana, disse ele suavemente. Ela não respondeu de imediato. Apenas continuou olhando para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais. Finalmente, ela virou-se para ele, um pequeno sorriso no rosto. Já venci, Lucas. Só falta o mundo perceber isso. A confrontação. A manhã começou com um céu cinzento e uma leve garoa que borrava as janelas da imensa sala de estar. A mansão, habitualmente silenciosa, parecia ainda mais pesada naquele dia. Mariana, vestida impecavelmente com um conjunto preto e uma blusa de seda branca, descia a escadaria principal com passos firmes. Cada passo ressoava como um prenúncio do que estava por vir. Na sala, Ricardo estava sentado em sua poltrona de couro favorita, folheando o jornal como se o mundo lá fora não existisse. Ele vestia um robe de grife, uma xícara de café ao lado, e exibia a mesma indiferença que Mariana aprenderá a desprezar ao longo dos anos. Ricardo, precisamos conversar. Sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Ele ergueu os olhos do jornal, franzindo a testa ao perceber o tom incomum dela. Mariana raramente o interrompia, especialmente durante sua sagrada rotina matinal. Ele pousou o jornal sobre a mesa de centro e tomou um gole de café antes de responder. Claro, meu amor. O que houve agora? Mariana se aproximou lentamente, segurando uma pasta de couro preta em mãos. Sentou-se no sofá oposto, cruzando as pernas de forma elegante, mas seu olhar estava frio, quase clínico. Ricardo percebeu algo diferente, mas manteve sua máscara de desdém. Isso chegou longe demais, Ricardo. Ela colocou a pasta sobre a mesa entre eles e empurrou-a levemente em direção a ele. Está tudo aí. As provas da sua traição, dos desvios de dinheiro, da negligência com os negócios da família. Eu sei de tudo. Por um instante, Ricardo congelou. O impacto das palavras dela foi como um soco invisível, mas ele rapidamente tentou recuperar a compostura. Do que você está falando, Mariana? Ele forçou um riso nervoso. Isso deve ser algum tipo de mal-entendido. Não há mal-entendido, ela respondeu, com a voz firme como aço. Eu passei meses coletando cada detalhe, cada recibo, cada mensagem. Você subestimou minha inteligência e minha paciência, Ricardo. Mas acabou. Ele abriu a pasta com mãos ligeiramente trêmulas, mas tentou disfarçar seu desconforto. Conforme lia os documentos, o rosto dele mudou. Primeiro veio a surpresa, depois a indignação, e finalmente uma mistura de raiva e desespero. Isso é absurdo. Você realmente contratou alguém para vasculhar minha vida? Ele jogou os papéis sobre a mesa, os olhos faiscando. Não foi necessário contratar ninguém. Você facilitou tudo para mim com a sua arrogância e descuido. Mariana inclinou-se levemente para a frente, sem desviar os olhos dele. Você nem sequer teve o trabalho de esconder direito o caso com Clara. E quanto aos negócios, você praticamente entregou as evidências na minha mão ao negligenciá-los. Você acha que pode me chantagear com isso? Ricardo se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. Você não tem o direito de fazer isso comigo. Eu não estou chantageando você, Ricardo. Estou encerrando isso. Quero o divórcio. As palavras saíram com uma clareza que fez o ar na sala parecer mais denso. Ricardo parou, olhando para ela como se não acreditasse no que ouvia. Você não pode fazer isso. Não sem me destruir também. Exatamente. Mariana se levantou,
ajustando a postura para enfrentar o homem que um dia amara. Eu posso. E vou. Você me destruiu primeiro, Ricardo. Agora, só estou devolvendo na mesma moeda. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ricardo sentou-se novamente, parecendo subitamente menor do que antes. Ele sabia que estava encurralado. E o que você quer? Dinheiro? Algum tipo de acordo? Ele perguntou com a voz carregada de sarcasmo, mas havia uma nota de desespero subjacente. Não, Ricardo. Eu quero minha liberdade. E eu vou garantir que você não possa mais me usar como uma ferramenta ou me tratar como um objeto descartável. Você ficará com o que trouxe para este casamento. Nada. Os olhos dele se estreitaram, mas ele sabia que ela estava falando sério. Mariana pegou sua bolsa e caminhou até a porta, parando antes de sair. Os advogados vão entrar em contato com você ainda hoje. Eu sugiro que coopere. Qualquer resistência só vai piorar sua situação. E com isso, ela deixou a sala. Enquanto Ricardo permanecia sentado, encarando os documentos na mesa, uma sensação de impotência e desolação o consumia. Mariana, por sua vez, sentia o peso de anos de dor começar a se dissipar enquanto caminhava pelo corredor. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. O confronto pode ter terminado, mas as repercussões estavam apenas começando. De milionário a nada. O sol mal havia surgido no horizonte quando Ricardo foi acordado por batidas firmes na porta de sua suíte. Ele abriu os olhos lentamente, confuso, a mente ainda embotada pela ressaca de uma noite mal dormida. O silêncio usual da mansão fora quebrado por murmúrios no corredor. Senhor Ricardo, o oficial de justiça chegou, anunciou o mordomo, com uma expressão tensa que ele raramente exibia. Ricardo sentou-se na cama, um peso no peito que ele não conseguia explicar. Tentando se recompor, levantou-se e vestiu rapidamente uma camisa de seda e calça de linho. Descendo as escadas, encontrou um homem de terno escuro e semblante sério à sua espera na sala de estar. Ao lado do oficial, Mariana estava de pé, com uma postura elegante e impassível. Ela parecia intocável, quase como uma estátua feita de mármore. Ricardo Alves? Perguntou o oficial, enquanto retirava um envelope volumoso de sua pasta. Sou eu. O que está acontecendo? Sua voz era dura, mas havia uma nota de inquietação que ele não conseguiu disfarçar. Estou aqui para notificá-lo formalmente sobre a ordem judicial que determina sua saída imediata desta residência. Além disso, os bens listados neste documento agora pertencem exclusivamente à senhora Mariana Alves, conforme decidido pelo tribunal. As palavras do oficial caíram sobre Ricardo como um trovão. Ele piscou, tentando assimilar o que acabará de ouvir. Isso é algum tipo de piada? Mariana, o que você está fazendo? Mariana não respondeu de imediato. Ela apenas observou enquanto Ricardo pegava o envelope e começava a folhear os papéis freneticamente. Cada cláusula, cada assinatura, cada selo oficial parecia um golpe direto em sua confiança. Você perdeu, Ricardo, ela finalmente disse, com a voz tão calma que era quase assustadora. Você ignorou os avisos, subestimou minha determinação. Agora, está colhendo o que plantou. Isso é absurdo. Ricardo gritou, a raiva substituindo o choque inicial. Você não pode simplesmente me tirar de casa. Isso foi construído com meu trabalho, meu dinheiro. Nosso dinheiro, corrigiu Mariana, dando um passo à frente. Mas enquanto você estava distraído com suas amantes e negligenciando tudo o que construímos juntos, eu tomei medidas para proteger o que é meu por direito. E, agora, a lei está do meu lado. Ricardo tentou argumentar, mas as palavras lhe escapavam. O oficial interrompeu um momento, explicando os termos da ordem. Ricardo tinha até o fim do dia para retirar seus pertences pessoais e sair da propriedade. O orgulho ferido de Ricardo transbordava em forma de explosões de raiva. Ele virou-se para Mariana, tentando culpá-la, tentando encontrar alguma forma de retomar o controle. Mas ela não recuou, nem uma vez. Você nunca pensou que isso fosse possível, não é? Mariana disse, olhando nos olhos. Nunca pensou que eu seria capaz de me erguer, de lutar. Mas aqui estamos nós. A única pessoa responsável por isso é você mesmo. Ricardo riu amargamente. E para onde você acha que eu vou? Você acha que pode me reduzir a nada e seguir sua vida como se eu nunca tivesse existido? Eu não me importo para onde você vai, Ricardo, respondeu Mariana, virando-se para sair da sala. Contanto que não seja aqui. Enquanto ela subia as escadas, Ricardo ficou sozinho com o oficial e os papéis que simbolizavam sua queda. Ele observou o mordomo começar a embalar suas coisas,
enquanto os demais funcionários da casa evitavam cruzar seu olhar. Pela primeira vez em anos, Ricardo se sentiu pequeno, impotente. Quando finalmente deixou a mansão naquela tarde, com apenas algumas malas e sua raiva para acompanhá-lo, o peso da realidade caiu sobre ele. Ele não era mais o homem poderoso e intocável que pensava ser. Tudo que tinha agora era o reflexo de suas próprias escolhas, um reflexo que ele mal podia suportar encarar. E a mansão, com suas grandes portas de madeira maciça, se fechou atrás dele como um símbolo de um capítulo que havia terminado de forma desastrosa. O confronto com Clara. Ricardo entrou no pequeno apartamento alugado que agora era sua nova morada. Era um espaço modesto, uma sombra pálida do luxo que ele estava acostumado. As paredes eram simples, brancas, sem quadros, e o mobiliário era básico, comprado às pressas para suprir suas necessidades mais imediatas. Ele deixou as malas no chão com um suspiro pesado, o som ecoando no vazio. Clara o esperava sentada no sofá. Sua expressão era uma mistura de impaciência e algo próximo de decepção. Ela segurava o celular com as duas mãos, mexendo nervosamente, como se o aparelho fosse sua única saída daquele ambiente claustrofóbico. Então, é isso? Clara disse finalmente, quebrando o silêncio que parecia esmagar o ambiente. Ricardo olhou para ela, exausto. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não imaginava que seria tão cedo. O que você quer dizer com é isso? Quero dizer, é assim que você planeja viver agora? Nesse lugar minúsculo? Depois de tudo que você prometeu? A voz dela era aguda, cortante. Ricardo passou a mão pelos cabelos, tentando manter a calma. Ele se jogou em uma cadeira próxima, o peso de sua situação parecendo dobrar seus ombros. Clara, eu perdi tudo. A mansão, os carros, o dinheiro. Mariana levou tudo no divórcio. Clara levantou-se abruptamente, cruzando os braços e caminhando de um lado para o outro. Seus saltos batiam contra o piso de madeira barata, um som que irritava os nervos de Ricardo. Você não está entendendo, ela disse, apontando para ele. Eu não entrei nessa relação para terminar, assim. Eu pensei que você era um homem poderoso, alguém que poderia me dar tudo. Eu deixei minha vida para trás por você. Você sabia os riscos. Ricardo respondeu, a voz subindo involuntariamente. Você sabia que eu era casado, que havia coisas em jogo. Não finja que você não sabia o que estava fazendo. Clara parou, olhando para ele como se fosse a primeira vez que realmente o enxergasse. O homem sentado à sua frente não era o mesmo que a seduziu com jantares caros, joias brilhantes e promessas de um futuro glamouroso. Ele parecia derrotado. Riscos? Ela repetiu, rindo amargamente. Você está tentando me convencer de que isso era apenas um jogo? Ricardo, eu não me apaixonei por riscos. Eu me apaixonei por um homem que parecia ter o mundo aos seus pés. E agora? O que você tem a me oferecer? Esse apartamento? Uma vida medíocre? Clara, Ricardo começou, mas ela o interrompeu. Não, Ricardo. Você me enganou. Me fez acreditar que eu estava trocando minha vida por algo melhor. Mas agora, você nem sequer consegue se sustentar direito. Eu vou dar a volta por cima, ele disse, a voz desesperada. Isso é só temporário. Eu ainda tenho contatos, tenho experiência. Eu posso reconstruir tudo. Clara balançou a cabeça lentamente, como se já tivesse tomado sua decisão. Eu não vou esperar para ver isso acontecer. Você pode dizer o que quiser, mas a verdade é que você não é mais o homem pelo qual me apaixonei. E eu não vou desperdiçar minha vida esperando por algo que talvez nunca aconteça. Ela pegou sua bolsa e caminhou até a porta, os saltos ecoando pelo espaço vazio. Antes de sair, parou e olhou para ele uma última vez. Boa sorte, Ricardo. Você vai precisar. E com isso, ela saiu, deixando-o sozinho. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ricardo sentiu um vazio crescer dentro dele, maior do que o apartamento em que estava. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando processar o que acabará de acontecer. Era oficial. Ele não tinha mais nada, nem bens, nem amor, nem apoio. Apenas uma pilha de erros e o peso de suas escolhas para carregar. E, pela primeira vez, ele percebeu que estava completamente sozinho. Liberdade conquistada. O sol da manhã banhava o amplo escritório de Mariana, situado no último andar de um prédio moderno, no coração da cidade. O vidro que revestia as paredes oferecia uma vista panorâmica dos arranha-céus e do movimento frenético lá embaixo. Mariana estava de pé junto à janela, com uma xícara de café nas mãos, contemplando a paisagem. Mas sua mente estava longe dali, processando tudo que tinha conquistado.
Depois de anos vivendo nas sombras de Ricardo, como uma peça secundária em uma vida repleta de traições e desilusões, Mariana finalmente sentia o gosto da liberdade. E era doce. A separação não foi apenas o fim de um casamento, foi o início de uma nova fase. Com os bens que havia garantido no acordo e sua habilidade natural para os negócios, Mariana rapidamente assumiu as rédeas da empresa que antes era controlada por Ricardo. Ela havia passado anos observando, aprendendo e absorvendo tudo sobre o funcionamento daquela organização. Agora, com o controle total, transformava sua visão em realidade. O escritório, decorado de forma minimalista, refletia sua personalidade, funcional, elegante e sofisticado. Sobre a mesa de mármore, papéis estavam organizados em pilhas, junto a um notebook aberto e uma caneta de metal prateada que ela segurava como um talismã. Cada detalhe daquele espaço parecia afirmar sua autoridade e independência. Mariana havia passado semanas reformulando a estratégia da empresa, aproveitando contatos antigos e cultivando novos. Sua habilidade de comunicação e sua presença magnética começaram a atrair parcerias que antes pareciam inatingíveis. Em reuniões, sua voz era calma, mas firme, e cada palavra era escolhida cuidadosamente, transmitindo a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Os sócios que antes olhavam para ela com desdém agora a tratavam com respeito. Muitos deles tinham subestimado sua capacidade, acreditando que ela seria apenas mais uma socialite tentando se manter relevante. Mas Mariana os surpreendeu. Ela não apenas manteve a empresa estável após a queda de Ricardo, como a colocou em uma trajetória de crescimento. No final de um dia particularmente produtivo, enquanto revisava contratos de uma nova parceria internacional, Lucas entrou no escritório, trazendo um sorriso e 2 copos de vinho branco. Ele estava ali como um pilar constante em sua vida, alguém que não apenas a apoiava, mas também a desafiava a ser melhor. Um brinde ao sucesso, ele sugeriu, entregando um dos copos a ela. Mariana riu suavemente, aceitando o vinho. Um brinde à liberdade, corrigiu, erguendo o copo. Eles brindaram, e ela sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Não era apenas o sabor do vinho que a envolvia, era a sensação de estar no controle, de não depender de ninguém para definir seu destino. Você está brilhando, sabia? Lucas comentou, inclinando-se levemente contra a mesa. Nunca vi você assim antes. Mariana o encarou, um sorriso discreto nos lábios. É isso que acontece quando a gente se liberta, Lucas. Você começa a descobrir o que realmente é capaz de fazer. Ele assentiu, admirado com a determinação dela. Lucas sabia que aquele era apenas o começo. Mariana estava se tornando mais do que uma mulher de negócios bem-sucedida. Ela era uma força a ser reconhecida, uma mulher que havia transformado suas cicatrizes em uma armadura reluzente. E, enquanto ela tomava outro gole do vinho, pensava no futuro. O mundo dos negócios era apenas uma parte da nova Mariana. A liberdade que havia conquistado abria portas que ela mal podia esperar para explorar. E, dessa vez, ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que o destino colocasse em seu caminho. O reencontro com Lucas. A noite estava calma, e a brisa suave fazia as cortinas brancas do apartamento de Mariana balançarem gentilmente. Ela havia convidado Lucas para jantar. Não era a primeira vez que ele a visitava, mas algo naquela noite parecia diferente. A tensão entre eles, sempre subentendida, agora era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Mariana estava na cozinha, mexendo em uma panela enquanto o aroma de ervas frescas e alho tomava conta do ambiente. Lucas, como de costume, estava descontraído, sentado no banco alto junto à bancada. Ele observava Mariana, seus movimentos elegantes e precisos, admirando como ela parecia estar em total controle de cada aspecto de sua vida, exceto, talvez, do que acontecia entre os dois. Você parece tranquila, Lucas comentou, com um tom leve, embora seus olhos carregassem uma intensidade que não passou despercebida por ela. Mariana parou por um momento, mexendo o molho, e olhou para ele por sobre o ombro. Tranquila? Não sei. Talvez seja essa sensação de que estou exatamente onde deveria estar. Lucas sorriu, mas havia algo mais naquele sorriso, um traço de vulnerabilidade. Ele sabia que aquela conversa estava caminhando para um território que os dois haviam evitado por muito tempo. O jantar foi servido na pequena varanda do apartamento, onde luzes delicadas estavam penduradas, criando um ambiente intimista. O vinho branco brilhava em suas taças sob o brilho suave das luzes, e a conversa fluía como sempre, cheia de cumplicidade e risos. Mas, ao final da refeição, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável,
mas carregado de palavras não ditas. Lucas foi o primeiro a falar. Ele colocou a taça na mesa e olhou diretamente para Mariana, seu olhar penetrante e sincero. Mariana, posso te dizer uma coisa sem rodeios? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Claro, Lucas. Sempre. Eu acho que estou apaixonado por você. As palavras saíram com firmeza, mas havia um tremor sutil em sua voz, como se ele estivesse se abrindo de uma maneira que raramente fazia. Mariana congelou por um instante. As palavras dele ecoaram dentro dela, e ela percebeu que era algo que, no fundo, sempre soube. Mas ouvi-las em voz alta, dita por ele, tornava tudo mais real, mais urgente. Lucas, ela começou, mas ele a interrompeu, levantando a mão. Eu não estou te pressionando, Mariana. Não é isso. Eu só precisava que você soubesse. Eu te vi renascer das cinzas, enfrentar tudo com uma força que poucos têm. E eu estou aqui, não porque você precisa de mim, mas porque eu quero estar ao seu lado. Mariana respirou fundo, sentindo as emoções borbulharem dentro dela. Ela colocou a mão sobre a dele, seus olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e determinação. Lucas, você sempre esteve ao meu lado. Sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidei de mim mesma. E, acho que estou apaixonada por você também. Não é algo que aconteceu de repente. É como se sempre tivesse estado aqui, esperando o momento certo para se revelar. O sorriso que apareceu no rosto de Lucas foi um dos mais genuínos que ela já tinha visto. Ele segurou a mão dela com firmeza, puxando-a levemente para mais perto. A proximidade fez o mundo ao redor desaparecer. Mariana sentiu o calor dele, a segurança em seu toque, e pela primeira vez em muito tempo, entregou-se completamente ao momento. Quando seus lábios se encontraram, foi como se tudo finalmente se encaixasse. O beijo era suave, cheio de promessas e esperança, mas também carregava a força de tudo o que haviam enfrentado juntos. Era um novo começo, construído sobre uma base de respeito, admiração e um amor que, embora nascente, já parecia sólido. Quando se separaram, Lucas acariciou o rosto dela, sorrindo de maneira quase tímida. Então, isso é um recomeço? Mariana riu, encostando a testa na dele. Não, Lucas. Isso é um começo. Um verdadeiro começo. A noite continuou, mas agora o ar estava carregado de uma alegria e cumplicidade que iam muito além do que qualquer um deles esperava. E embora o futuro ainda fosse incerto, ambos sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Ricardo na solidão. O pequeno apartamento em que Ricardo agora vivia era uma sombra do luxo e da grandiosidade a que ele estava acostumado. As paredes, pintadas de um bege sem graça, pareciam apertá-lo cada vez mais, enquanto o silêncio quase absoluto era quebrado apenas pelo som ocasional de carros passando na rua abaixo. Ele estava sentado em um sofá gasto, com o estofado já rasgado em alguns pontos, olhando para uma garrafa de uísque pela metade em cima da mesa de centro. A luz amarelada da luminária ao lado lançava sombras em seu rosto, marcando cada linha que o estresse e o arrependimento haviam deixado. Ricardo parecia mais velho do que realmente era, seus ombros curvados sob o peso de sua própria consciência. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a aspereza da barba que não fazia questão de aparar há dias. As memórias o assombravam. Cada decisão equivocada, cada palavra dita com arrogância, cada olhar de desprezo que havia dado para Mariana vinham à tona como facas perfurando sua mente. Ele se lembrava da maneira como a subestimou, como acreditou que ela jamais teria coragem ou capacidade de se erguer sem ele. Ricardo riu, mas o som foi amargo. Como ele pôde ser tão cego? Clara também o abandonara. Sua última conversa ainda ecoava em sua mente, crua e cruel. Ela não tentou disfarçar o desgosto ao perceber que ele já não tinha nada a oferecer. Eu não me apaixonei por você, Ricardo. Me apaixonei pela sua vida, pelo poder, pelo luxo. Sem isso, você não é nada. As palavras dela o atingiram com a força de um soco, mas ele não pôde contestar. Porque, no fundo, sabia que era verdade. Agora, sozinho, Ricardo se via confrontado por algo que evitara durante toda a sua vida, ele mesmo. Sem os negócios para distraí-lo, sem os jantares extravagantes ou as viagens para preencher o vazio, ele foi forçado a encarar a pessoa que havia se tornado. O relógio na parede marcava 2 da manhã, mas Ricardo não conseguia dormir. Ele se levantou, andando pelo pequeno espaço da sala. Seus passos ecoavam no piso de madeira desgastado, e ele sentiu um nó na garganta ao perceber que aquilo era tudo o que lhe restava. Olhou para a janela, para a cidade que parecia continuar indiferente à sua ruína. Lembrou-se da primeira vez que conheceu Mariana.
Ela estava radiante, cheia de sonhos e esperança. Ele a admirou por isso, mas também, de alguma forma, a temeu. Talvez porque sabia que, no fundo, não poderia acompanhar sua força. Ao longo dos anos, ao invés de apoiá-la, tentou apagá-la, como se a luz dela ameaçasse a sua própria. Agora, Mariana estava brilhando mais do que nunca, enquanto ele definhava nas sombras que ele mesmo criou. Ricardo voltou ao sofá e pegou uma foto antiga que havia guardado. Era deles dois, em uma viagem para Veneza nos primeiros anos de casamento. Ele parecia genuinamente feliz naquela imagem, com Mariana ao seu lado. Um sorriso triste apareceu em seus lábios. Ele se perguntava em que momento tudo desmoronou, ou se ele havia começado a destruir tudo desde o início. O arrependimento era um companheiro implacável. Ele queria mudar, queria consertar o que havia quebrado, mas sabia que talvez fosse tarde demais para isso. A realidade era cruel. Ricardo não tinha mais Mariana, não tinha Clara, não tinha sua fortuna, acima de tudo, não tinha a si mesmo. Enquanto o dia começava a nascer lá fora, Ricardo olhou para o horizonte com olhos cansados. Talvez, pensou, esse fosse o início de uma chance para se redescobrir, mesmo que isso significasse começar do zero. Mas o caminho à frente parecia longo e solitário, e ele não sabia se teria forças para trilhá-lo. Um novo amor. A luz do sol penetrava pelas janelas amplas da nova casa de Mariana, iluminando o espaço com um brilho dourado. O ambiente era moderno, mas acolhedor, decorado com peças que ela havia escolhido cuidadosamente, refletindo seu novo começo. Cada detalhe daquela casa, desde os quadros abstratos nas paredes até o sofá de tecido macio na sala, simbolizava sua liberdade conquistada e a serenidade que ela começava a abraçar. Mariana estava na cozinha, cortando frutas para o café da manhã, enquanto uma música suave tocava ao fundo. A manhã estava tranquila, mas seu coração estava leve, como há muito não sentia. Lucas apareceu na porta, descalço, com os cabelos ligeiramente bagunçados e um sorriso tranquilo nos lábios. Bom dia, ele disse, com a voz ainda rouca de sono. Mariana olhou para ele e não conseguiu conter um sorriso. Bom dia. Dormiu bem? Com você ao meu lado? Sempre, respondeu Lucas, aproximando-se e depositando um beijo suave em sua testa. A relação dos dois havia se tornado um porto seguro, algo que cresceu de forma natural e sólida, sustentada pela confiança e pelo respeito que desenvolveram ao longo dos meses. Eles não precisavam de grandes demonstrações para provar o que sentiam. Os pequenos gestos, como o toque de mãos ou o olhar compartilhado, falavam por si. Enquanto tomavam o café da manhã na varanda, Lucas pegou a mão de Mariana e olhou diretamente em seus olhos. Você já parou para pensar no quanto conquistou, Mariana? Não só nos negócios, mas como pessoa. Você se tornou ainda mais incrível. Ela apertou a mão dele, sentindo a sinceridade em cada palavra. Acho que foi porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti ser eu mesma. E você me ajudou a lembrar de quem eu sou, Lucas. Ele sorriu, mas não disse nada. Apenas a observava, como se cada momento ao lado dela fosse um presente. Nos dias que se seguiram, os dois começaram a construir uma rotina juntos, mas nada era monótono. Lucas, com seu senso de humor leve, conseguia trazer risadas para o dia de Mariana, enquanto ela, com sua determinação e paixão pela vida, inspirava Lucas a sonhar mais alto. Juntos, eles se complementavam de maneira que nenhum deles havia experimentado antes. Uma tarde, enquanto caminhavam por um parque, Lucas parou de repente e puxou Mariana para perto. Ela riu, surpresa, mas logo percebeu a seriedade em seu olhar. Mariana, ele começou, a voz baixa, mas firme. Eu nunca pensei que fosse encontrar algo assim. Não depois de tudo que passamos. Mas você me faz acreditar em segundas chances, em um amor que não é perfeito, mas que é real. Ela sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza, era gratidão, alegria pura. E eu achava que meu coração estava fechado para sempre. Mas você conseguiu abrir uma porta que eu nem sabia que ainda existia. Eles ficaram ali, parados, cercados pelo som das folhas ao vento e pelas risadas de crianças ao longe, compartilhando um momento que parecia encapsular tudo o que eram e tudo o que poderiam ser juntos. A vida que construíram não era apenas sobre o amor que sentiam um pelo outro, mas também sobre o crescimento individual que cada um inspirava no outro. Lucas encorajava Mariana a seguir seus instintos nos negócios, enquanto ela o incentivava a perseguir seus próprios sonhos. Juntos, formaram uma parceria que ia além do romance, era uma amizade profunda e um companheirismo genuíno. E, enquanto o futuro se desenrolava diante deles, ambos sabiam que não importava o que acontecesse, eles teriam um ao outro.
Não como salvação, mas como duas almas que, após tantas tempestades, haviam encontrado calmaria juntas.